Eu falei com 2 jogadores que já atuaram com o Sampaoli, tá? Que já foram treinados pelo Sampaoli. Na verdade, eu já conversei sobre o Sampaoli com alguns jogadores que já foram treinados por ele. Mas nesse momento, agora, depois que ele fechou com o Flamengo, eu falei com 2 desses jogadores que atuaram com o Sampaoli por um tempo aqui no futebol brasileiro. Já conversei com vários jogadores que foram treinados pelo Sampaoli e as opiniões geralmente são as mesmas, tá? O que falam sobre o Sampaoli? Quero deixar bem claro, tá? Primeiro de tudo, não achei a escolha certa do Flamengo, porque foi exatamente o que o Leozinho, meu cunhado, conversou comigo. Cara, você tem que deixar claro que a opinião se dá antes, não depois. Falar depois é muito fácil. Vai ter um bando de jornalista aí, metido a gato mestre, que vai esperar para ver o trabalho dele e depois vai dar opinião. Aí é muito fácil. É muito fácil você jogar para a galera. Eu tô falando antes. Eu não achei uma boa contratação. Pode dar certo? Pode. Vão depois querer me questionar se der certo? Vão. Mas também eu não sou frouxo de só falar depois que o cara mostra o trabalho. Que nem aconteceu o próprio Marcos Braz. Até me deu uma ironizada, né? Quando eu entrevistei ele no Reis da Resenha, ele falou, você criticou o Dorival. E deu certo. Só que aí eu respondi, critiquei mesmo. Eu sou sujeito homem para assumir que eu critiquei. Mas também eu critiquei o Paulo Souza, mas também eu critiquei o Vitor Pereira, mas também eu critiquei o Domenech. Nenhum desses eu achei boas contratações do Flamengo. Nenhum. E aí ninguém fala. Ninguém lembra que eu critiquei quando foram contratados e o vexame que eles deram por causa do erro da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo, ela erra mais do que acerta. O negócio é que não tem como o Flamengo não conquistar títulos com o dinheiro que o Flamengo tem hoje. É isso que eu falo. Se essa diretoria do Flamengo fosse competente, o Flamengo estava ganhando quase tudo. O Flamengo estaria jogando muito melhor. Então, tem isso também. E vale deixar isso aqui claro, tá? O Flamengo nem tentou o Jorge Jesus. É bom que todo mundo saiba disso. O Flamengo, ele fingiu ter tentado o Jorge Jesus. O Flamengo, o que ele faz? A diretoria, a torcida vai ser um grande apelo popular pelo Jorge Jesus. A gente tem que fingir que vai atrás dele, finge que ele disse não e pronto. Então, não acredite que a diretoria do Flamengo fez esforço para ter o Jorge Jesus. Não fez. Está mais do que claro que a diretoria do Flamengo não quer o Jorge Jesus. Está mais do que claro que o Rodolfo Landim tem o Jorge Jesus engasgado e vai fazer de tudo para não contratar o Jorge Jesus. Por quê? Pela forma como ele saiu em 2020, o Rodolfo Landim não engoliu a situação. Agora, é muito bom a gente deixar claro também, né, que o Jorge Jesus, se ele volta e conquista tudo novamente, o que vai acontecer? Ele vai esconder totalmente essa diretoria do Flamengo. Por quê? Todos vão dizer, o grande responsável por essa era vitoriosa do Flamengo é o Jorge Jesus. Ninguém vai falar que é o Rodolfo Landim, ninguém vai falar que é o Marcos Braz. Tem muita vaidade envolvida nisso também. Foi por isso que o Jorge Jesus vazou aquele áudio. Não foi vazado sem querer. A gente também não é ingênuo. O Jorge Jesus vaza o áudio, onde ele diz que dinheiro não é problema, onde ele diz que ele queria voltar para o Flamengo, propositalmente porque ele sabia qual ia ser a postura da diretoria do Flamengo. A postura da diretoria do Flamengo é sempre a mesma. Eles fingem ter um grande interesse no Jesus, eles criam uma confusão danada, inclusive criaram agora confusão para o Jorge Jesus na Turquia, e depois eles vão para uma outra opção. Depois, eles dizem que o Jorge Jesus não aceitou e vão para outra. Dessa vez, o Jorge Jesus acabou com a farsa deles. Por quê? Porque foi vazado o áudio. No áudio, o Jorge Jesus diz que queria voltar para o Flamengo. No áudio, ele diz que o problema não é dinheiro, que ele aceitaria, deixando claro que ele aceitaria ganhar menos no Flamengo, porque na Turquia ele ganha mais de 3 milhões de reais por mês, porque o salário é euro. E no áudio, ele deixa claro, é só esperar. O Jorge Jesus tinha pedido para o Flamengo esperar 1 mês e meio. É o que eu falo, poderia esperar? Para alguns não, e eu respeito opiniões. Para mim, poderia. Para mim, deveria esperar 1 mês e meio.
porque depois a era vitoriosa que poderia vir para o Flamengo seria muito maior. Então, eu acho que poderia esperar, mas o Flamengo, em momento nenhum, quis o Jorge Jesus. E que bom que o Jorge Jesus vazou esse áudio para que não culpem o Jorge Jesus de novo. Logo depois da derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca, o Flamengo partiu com a seguinte meta. Primeiro, consultar o Jorge Jesus. E como vinha falando, o Flamengo precisava ouvir o não, que fosse o não do Jorge Jesus. Não importa um não enfático de imediato ou um não, como esse não que chegou para o Flamengo, que é o seguinte: não posso assumir agora. Vocês têm que me esperar. O Flamengo não podia esperar. Então é não, né? Não tem como. O Flamengo precisava do técnico para agora, imediatamente. Como o Benfica precisava dele em 2020, também para o começo da temporada, e ele deixou o Flamengo, rompeu o contrato, foi pagar a multa de 1 milhão de euros e derrubou de volta para Lisboa. O que o Flamengo queria? Que ele largasse agora o Fenerbahçe, como largou o Flamengo em 2020, e viesse assumir o Flamengo aqui no Brasil imediatamente. O Flamengo pagaria eventualmente a multa, ok? Mas enfim, o técnico não estava disposto a abrir mão da reta final do Campeonato Turco e da Copa da Turquia, que é um direito legítimo de Jorge Jesus. Isso aí não se discute. Ninguém é obrigado a aceitar uma proposta, ninguém pode ser forçado a romper um contrato, independentemente de já ter feito isso antes. Mas é uma escolha. E essa escolha tem que ser enfrentada e encarada da maneira que as coisas são pelos fãs incondicionais do Jorge Jesus, pelos rubro-negros que acreditam que só com ele o Flamengo pode voltar ao caminho das vitórias, do ótimo futebol, embora tenha conquistado títulos importantes como Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com outros treinadores, além do Campeonato Carioca. No caso, me refiro a Rogério Ceni e Dorival Júnior, técnicos brasileiros, técnicos que não têm o prestígio de Jorge Jesus no exterior e muito menos junto à torcida do próprio Flamengo. Mas o Flamengo continuou ganhando títulos e ele não ganhou nada desde então. Mas em 2021, tá? Isso aí tem gerado muita confusão porque há distorções em relação ao que de fato aconteceu. Os dirigentes foram até Lisboa e conversaram com ele, mas ele não quis largar o Benfica, como não quis largar o Fenerbahçe, para voltar ao Flamengo. E eu não estou dando aqui uma opinião, tampouco estou especulando. Estou falando com base em algo concreto. Nessas palavras do auxiliar técnico de Jorge Jesus, João de Deus, antes de um confronto contra o Porto, finalzinho de 2021, quando ele deixou muito claro que Jorge Jesus não queria voltar ao Brasil naquele momento. Veja. É verdade que ontem houve um encontro do Mister com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Sport Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Mister disse que não pode e não quer neste momento abandonar o Benfica. Em que o Mister disse que não pode e não quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer ganhar títulos no Sport Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que nos fez a todos vir para Portugal novamente e, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro para, de uma vez por todas, se acabarem com as dúvidas. Eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mister Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mister Jorge Jesus há bem pouco tempo, na presença do Diretor-Geral do Rui Pedro Brás, na presença do Presidente Rui Costa. Tá aí, o João de Deus deixou muito claro naquela oportunidade, dias antes do Natal, que o Jorge Jesus não voltaria naquele momento. Então, ele rejeitou a possibilidade de voltar ao Flamengo no final daquele ano, embora já estivesse com uma situação muito delicada no Benfica, uma negociação para rescisão amigável envolvendo 3 partes, Benfica, Flamengo e o técnico. Ela, em tese, seria perfeitamente possível, essa negociação poderia ser aberta, mas ele tinha que sinalizar. Bem, eu quero voltar, digamos que ele dissesse, olha, eu não quero pagar multa, vamos tentar uma negociação com o Benfica, vocês conversam, mas não, ele já deixou claro, aí é o Jesus falando pela boca de Deus, né? É o Jorge Jesus falando pela boca do seu auxiliar, João de Deus. E aí o Flamengo tinha que bater o martelo na direção de um outro técnico. Como eu informei 3 dias antes, o Flamengo tinha já na agulha o nome do Jorge Sampaoli, que era um técnico disponível, um bom técnico, comprovadamente capaz, que já fez trabalhos importantes aqui no Brasil,
Na Europa teve altos e baixos, vem de um trabalho ruim no Sevilha, mas antes no Olympique de Marseille foi muitíssimo bem, vice-campeão francês atrás apenas do PSG, do Paris Saint-Germain, com seu elenco trilionário e com bom futebol. Então sabe-se que o Jorge Sampaoli é um técnico competente. Aqui para a média do futebol brasileiro ele tem totais condições de fazer mais um bom trabalho. É um pacote, é um técnico que cobra muito, que é exigente, que pede reforços, quer jogadores com características específicas para os seus sistemas de jogo preferidos, vai perturbar a diretoria, vai pedir jogador, mas acho que o Flamengo vai entrar num nível de cobrança elevado. Agora gosta de times intensos, marcação alta, agressivos, joga com a linha alta, a defesa vai ter que estar bem preparada, tem que ser uma defesa rápida. Acho que os jogadores com muito nome, história, que fazem parte do elenco, correm o sério risco de perder espaço, de ficar na reserva, de não ser titulares, mas isso é bom. Eu acho que isso é bom porque o Flamengo já mostrou em alguns jogos uma indolência inaceitável, como vimos seguidas vezes agora contra o Fluminense e diante da equipe do Maringá. Então é necessário que alguém mude isso, mas a diretoria tem que dar respaldo para o Sampaoli como se fosse para o Jesus. O Jesus, se voltasse, gente, muito do que Sampaoli fará, pode ter certeza, o Jesus também faria. Porque ele jamais, nenhum dos dois, aceitaria um comportamento como esse que o time do Flamengo apresentou na final do Carioca contra o Fluminense e também diante do Maringá pela Copa do Brasil. Finalmente o Flamengo define o treinador para o resto da temporada. Jorge Sampaoli. Com o Sampaoli, a gente acompanhou de perto o trabalho dele, principalmente no Santos, vice-campeão brasileiro em 19, quando o Flamengo era treinado pelo Jesus, e também no Atlético Mineiro. O Sampaoli é o técnico dos últimos anos do trabalho tiro curto. Ele não fica mais do que um ano em nenhum lugar. Foi assim no Atlético, foi assim no Santos, foi assim no Sevilha, foi assim no Olympique de Marseille. Então o Flamengo sabe que está trazendo um treinador que tem prazo de validade. Conhece tudo de futebol. O cara é bom. O trabalho que ele fez na seleção do Chile foi um trabalho extraordinário. Agora, o entorno é complicado. Ele é uma pessoa complicada também. Bate de frente a toda hora, não tem muito time. E eu não sei se vai casar com aquilo que a gente já viu de Flamengo, quando alguns técnicos às vezes querem bater de frente. Ah, mas o Jesus também era explosivo. A boleirada amava o Jesus. Amava o Jesus. Eu não sei se o Sampaoli será amado a esse ponto. Só o futebol, só campo, só conhecimento, só montagem de equipe, tática, de colocar o time pra frente do jeito que a nação quer, eu acho que foi uma bela contratação. Agora, alguém vai ter que segurar o Sampaoli. E deu Jorge Sampaoli. Ele é o novo treinador do Flamengo com contrato até dezembro de 2024. Todo mundo sabe o enredo da emocionante novela dos últimos meses. Demissão do professor Dorival Júnior, a surpreendente contratação de Vitor Pereira, horas depois de ter saído do Corinthians alegando problemas pessoais. E a demissão de Vitor Pereira após a pancada que tomou o Flamengo diante do Fluminense no final do campeonato do Rio de Janeiro. Mas o time não vinha bem mesmo antes da final. Vale dizer que tanto Dorival como Vitor Pereira, ambos sofreram com o fantasma de Jorge Jesus rondando o clube. A grande paixão da torcida estava na Turquia. Mas quando disse que não iria renovar o contrato com os turcos, os corações rubro-negros dispararam. O grande amor poderia voltar, era a hora. Alegando não querer quebrar o contrato, pediu mais tempo, muito tempo. Aliás, Jesus quebrou o contrato quando deixou o Flamengo só para lembrar. Mas não foi suficiente para diminuir a idolatria dos flamenguistas. Bem, ele enrolou a conversa nos últimos dias. Numa grande encruzilhada, a diretoria do Flamengo não quis arriscar ficar sem treinador. E sem nenhuma garantia que Jesus voltaria aos braços do povo, fechou o acordo com Sampaoli. Treinador importante, amante da cidade do Rio, onde tem apartamento, temperamento difícil, mas que gosta de bom futebol. E até agora mostrou que não teme narizes torcidos de jogadores descontentes. Bom nome, pode dar certo. O Flamengo espera que ele tenha também dicas para afastar o fantasma de Istambul.